Olá, gente. É, Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para dar uma aula de geografia. Eu sou José Raimundo, professor de geografia, e o tema da nossa aula de hoje é espaço geográfico. Vamos abordar algumas características do espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? Vamos lá. Aí vocês têm um enunciado. Diz o seguinte: ao pensar no espaço geográfico, estamos pensando nos elementos e aspectos que existem nas paisagens, mas também nas diversas ações que as pessoas realizam nas paisagens. O espaço geográfico, ele é a transformação da paisagem. Aquilo que são os elementos da paisagem com a ação humana. Como vocês estão vendo aí, o espaço geográfico corresponde ao espaço construído e alterado pelo homem. Pode ser definido como sendo o palco das realizações humanas, nas quais estão as relações entre os homens e destes com a natureza. De forma simplificada, eu digo que o espaço geográfico é a porção terrestre em que se percebe diretamente ou indiretamente, ou visualmente ou não, ou só de forma sensorial, as ações humanas sobre a natureza. É a natureza transformada. Uma expressão que define muito bem, que ajuda a entender, é dizer que o planeta Terra é o palco da humanidade. Bom, gente, continuando. O espaço geográfico abriga o homem e todos os elementos naturais, tais como relevo, clima, vegetação, tudo que nela está inserido. Bom, o espaço geográfico é isso mesmo. Ele envolve o próprio homem e os recursos naturais, mais as atividades, mais o trabalho do homem. Vamos chamar de atividade, trabalho. Como, por exemplo, a cidade. A cidade é uma natureza transformada, também chamada de segunda natureza. Bom, gente, dentro do espaço geográfico vêm-se as categorias geográficas. A categoria geográfica é o nome que se dá às diferentes divisões do espaço geográfico. O espaço geográfico está dividido em 4 categorias. Aí são 4 categorias que ajudam vocês a entender o que é espaço geográfico, né? Paisagem, aquilo que é visível e que é perceptível. O lugar onde vivemos, a região e o território. Está aí, gente, o que vem essa paisagem, né? Vocês veem, né, que essa paisagem aí, ela tem elementos humanos, no caso aí as construções e elementos naturais. Eles estão dentro da mesma paisagem e é visualmente perceptível. Quando se fala de sensação, é a ideia, por exemplo, de temperatura. Estamos observando aí que é uma paisagem diurna. A primeira coisa que vem à nossa mente é a ideia de que nesse dia, um dia ensolarado, se tenha a radiação e o calor do sol sobre as pessoas. Isso aí é o sensorial, é de sensação. Como vocês estão vendo aí, a paisagem é o resultado da combinação entre elementos físicos, biológicos e humanos, que constitui sua unidade orgânica e se encontra estreitamente relacionado. A paisagem é definido com tudo que podemos perceber por meio de nossos sentidos: audição, visão, olfato e tato. A gente tem a ideia de falar da paisagem só pela visão. Realmente, a visão é o sentido mais aguçado, mas os outros sentidos também são válidos: o olfato, a audição e o tato. Como, por exemplo, o clima. O clima, você não vê o clima, se sente o clima. Bom,
Ainda tem outra subdivisão dentro da paisagem, né? Para facilitar essa percepção, a paisagem pode ser dividida em natural e cultural. Então, aí uma paisagem natural, certo? A paisagem natural, tudo aquilo que vem da natureza, sem ação modificadora do homem. O homem pode até conhecer, mas ele não modificou, ainda é uma paisagem natural. Bom, a paisagem cultural já é diferente. Você vê essa paisagem aí da cidade do Rio de Janeiro, totalmente transformada. É a natureza? Sim, porque não se faz nada sem a natureza. Mas ela chamamos também de paisagem humanizada. A paisagem humanizada é aquela que tem resultado de transformações da intervenção humana. A mesma coisa que a ação antrópica. Bom, ainda dentro das paisagens culturais, veja como tem subdivisão, gente. As paisagens culturais podem ser divididas em paisagem rural e paisagem urbana. Certo? Não vou entrar muito em detalhe, mas aqui se pode se estudar campo e cidade. Vamos ver dois tipos de paisagem. Tá aí uma paisagem rural, você vê que é uma área agrícola e, consequentemente, uma paisagem urbana. Lugar. Certo? Antes de entrar no conceito de lugar, eu gosto de dar minha opinião, minha concepção pessoal. Lugar é todo espaço físico em que vivemos e que temos uma identificação cultural e emocional com aquele espaço. Por exemplo, onde eu nasci, eu sinto saudade daquele local. Ali é um lugar. Para mim, aquilo é um lugar. Bom, vocês estão vendo, lugar ou local. De forma geral é uma porção de um espaço qualquer ou de um ponto imaginário, numa coordenada espacial, percebido e definido pelo homem através de seus sentidos. Lugar é uma parte do espaço geográfico onde vivemos, interagimos com a paisagem. Bom, região. Região é a ideia de lugar, a concepção de lugar, porém numa dimensão gigantesca. E aí sim, é necessário que ele vá além do lugar de uma simples pessoa, de um único indivíduo, mas de uma coletividade, com a ideia até, às vezes, até de autonomia. E aí, por causa disso, vocês estão vendo aí a região amazônica. Bom, região. Região é a divisão do espaço geográfico. O conceito da região está correlacionado com continuidade e contiguidade. Vizinhança. Possuindo delimitação e características semelhantes. Bom, território. Território também é uma forma de região, de regionalização. Porém, o território ele tem uma coisa bem marcante, que é a divisa. O território ele tem fronteira ou divisa, dependendo do tipo de autonomia. Fronteira entre países, divisa entre estados, por exemplo. Né? Ou entre um grupo de estados. Aqui, ó, nesse mapa do Brasil, vocês podem ver o grande território, que é o território brasileiro, com suas divisões internas, em regiões e estados. Bom, território é uma parte do espaço geográfico organizado em termos culturais ou sociais. Geralmente, um território é delimitado por fronteira, onde há exercício do poder. Um país é um território, assim como um estado, uma cidade ou até mesmo uma empresa, pois esta possui muros, e aí eu estou lembrando da história das divisas, segurança e outros aspectos característicos de um território. Bom, gente, por hoje é só. E meu muito obrigado. Até a próxima.